TV Artilheiro. Coletivo com o técnico Adilson Batista. Boa tarde, Adilson. Boa tarde. A gente não tem como falar de outra coisa, né? São 10 jogos sem conseguir a vitória. Você está aqui, chegou faz pouco tempo, teve pouco tempo para treinar o time. Queria que você falasse um pouco dessas suas primeiras impressões desses seus 2 primeiros jogos. O que o Ceará precisa melhorar para conseguir finalmente uma vitória contra a equipe do Avaí no domingo? Boa tarde. Nós precisamos ter tranquilidade, ter organização, ter ambição, ter os devidos cuidados com cada jogo e que a gente... Vamos lá para o confronto contra o Goiás. Nós tivemos um ótimo segundo tempo, né? Uma imposição, uma personalidade, uma intensidade que a gente acha que é importante dentro do futebol. E criamos situações para vencer o jogo, né? Já tivemos uma proposta diferente para o jogo contra o Grêmio lá em Caxias. Foi bem executada grande parte do jogo, pela qualidade que o time do Grêmio tem. Então, a gente tentou neutralizar, principalmente, essas triangulações. No segundo tempo, eles tiveram uma com o Luan. E lá nós fizemos, coisa que não vinha acontecendo, fizemos 2 gols, né? Um anulado e um de cabeça. E tivemos 3 situações para colocar um companheiro em condições de fazer. Tivemos um contra-ataque e tivemos a bola no finalzinho com o Ricardinho, né? Então, eu vi uma evolução. O Ceará já vinha jogando bem, vinha sendo superior a alguns adversários, vinha criando, mas temos que continuar passando tranquilidade, calma, sendo um time organizado para retomar. E eu acredito que no próximo domingo a gente consiga ter essa retomada que é importante, respeitando a equipe do Avaí. Adilson, sem o William Oliveira suspenso, também sem Valdo, o que é que você está imaginando montar a equipe, principalmente nesse sistema defensivo? Eu ainda aguardo o Luiz, né? Ele trabalhou com o Milton a semana, com os professores. Eu aguardo a liberação final, né? O William entrou muito bem contra o Goiás, cumpriu uma função também importante lá contra o Grêmio. A gente teve um posicionamento um pouquinho diferente, nós estamos jogando em casa. Retoma ali, eu posso trabalhar com o Fabinho, o Ricardo, o Pedro Ken, aí eu ainda decido, né? Tenho tempo para fazer. E eu tenho hoje e amanhã para ter essa definição. Então, não vejo... Faz parte, a gente tem vários, né, pendurados, então isso vai acontecer e o treinador não pode ficar aí lamentando, e a gente tem que encontrar alternativas, soluções dentro daquilo que a gente já conhece no dia a dia. Então eu tô confiante também em quem vai substituí-lo. Adilson, boa tarde. Boa tarde. Para vencer o Avaí, o que seu time precisa fazer durante os 90 minutos? Claro que eu não estou perguntando, como o Danilo perguntou ainda há pouco, não taticamente como você vai montar teu time. Estou dizendo de postura do teu time, já que o torcedor está meio aqui chateado com o time, não com você, porque você está 2 jogos, né? Mas com essa sequência de resultados negativos. E ontem foi cobrar no aeroporto, né? E com certeza vai cobrar também no estádio. Eu te pergunto o que teu time precisa fazer. O Fabinho falou muito ainda há pouco em tranquilidade. Não é que o grupo esteja tranquilo, mas precisa dessa tranquilidade. E no entendimento do treinador, o que o time precisa fazer? Precisa estar organizado, ter a intensidade que nós tivemos no segundo tempo contra o Goiás e aproveitar as oportunidades, servir um companheiro melhor colocado, não querer decidir o seu herói. Essas cobranças são normais, né, dentro de um clube que tem o seu torcedor apaixonado pelo momento. Eu me incluo, né? A gente também tem responsabilidade, está junto e eu estou do lado deles, né? Eu gostaria do apoio nesse momento. Então, o ano passado teve essa demonstração, infelizmente entramos agora nessa situação, mas podemos sair já no domingo. Então, nós precisamos do apoio, precisamos do incentivo, precisamos de confiança,
resgatar isso com uma vitória. Então, a partir do momento que ela aconteça, eu acho que outros clubes vivenciaram recentemente, né? O CSA, o Vasco, o Fluminense, enfim. Todos tiveram um período de dificuldade e reagiram. Então, nós também temos essa intenção e nós precisamos do apoio deles. Então, é isso que eu peço no domingo, incentivo, apoio, para a gente, dentro dos 90 minutos, reverter, organizado, sem loucura, sem desespero. Eu acho que com organização você consegue algo melhor. Adilson, e o Avaí? Para muitos é um time que caminha aí para o rebaixamento, que não está bem na competição, mas nós já vimos isso com o CSA, ele conseguiu ressurgir. O técnico normalmente é mais pragmático, né? Você procura observar o time. O que você pode dizer desse Avaí? Tem qualidades esse time que o Ceará enfrenta no domingo? A gente não sabe se enfrenta com o Alberto, né? O Valentinho, sem... Já saiu? Boa, obrigado. Eu estava vendo outras coisas lá dentro, né? Observando o relatório e Avaí, enfim, o trabalho. Então, mas tem um padrão, tem uma organização, tem feito bons jogos, tem tido a infelicidade de não vencer, mas ele tem criado também um time com uma postura muito boa, que nós temos que ter atenção, cuidados, né? Sem a bola, para não sermos surpreendidos e tentar aí entrar em desespero, aquelas loucuras que a gente não gosta dentro do futebol. Então, vamos tratar o jogo com seriedade, responsabilidade, sabendo da importância do jogo e tendo respeito com o adversário também. Adilson, boa tarde. Boa Prazer tarde. em falar com você novamente. Obrigado. Cara, assim, você chegou no Ceará, já estava com um ambiente pressionado, né? 8 Sim. jogos sem vitória, aquela coisa toda, técnico demitido. E aí eu queria saber de você o seguinte, após apenas 2 jogos e uma semana, né, de trabalho praticamente, se você de alguma forma já se sente pressionado ou ainda não? Olha, eu dei 2 treinos antes do jogo contra o Goiás e um treino lá no Alfredo Jaconi. Então, é muito difícil isso. Mas a gente sabe como é o futebol, né? Eu tenho consciência e sabedoria e discernimento que o futebol, às vezes, eles pré-julgam ou questionam, às vezes, sem fundamento. Então, tem que ter um pouquinho de calma, tem que ter um pouquinho de cuidado. A gente que é comandante, é um momento de passar tranquilidade, né? E, claro, as cobranças, os erros, o que a gente fez de bom, processo de correção, isso tudo interno, né? Então, a gente trabalha assim. Mas eu tô tranquilo, confiante, eu acho que a gente vai ter a retomada. Domingo vamos fazer um grande jogo para que a gente recupere aí a nossa autoestima e melhore e a gente tenha o objetivo lá na frente alcançado. Então, eu sei que existe, mas eu tô bem consciente. Adilson, boa tarde. Boa tarde. Eu vou fazer aqui uma pergunta a você do meu comentarista, do meu locutor e de alguns torcedores que me ligaram. Bernon, por que o Adilson Batista botou o Auremir no jogo se era precisando de mais atacantes? Eu digo, vou perguntar a ele. A pergunta então é esta, meu caro Sim. Adilson. A entrada do Auremir, por que não um atacante? O Auremir entrou porque o William pediu para sair, né? Ele sentiu ali câimbras, um desconforto, pediu uma troca. E eu já vi que o Pedro estava também sobrecarregado. Eu trago o Pedro para cá e coloco o William Pop, ou o Bachola, o Felipe, ou mais o Bergson, outro centroavante, enfim. Eu abro, teoricamente, eu acho que eu seria envolvido e o Grêmio teria mais oportunidades. O Grêmio teve quase 80% de posse de bola no primeiro tempo. E nós, fechado, com as linhas bem definidas, o Grêmio teve poucas situações. E o segundo tempo a gente ainda teve 49. A gente ainda conseguiu trabalhar um pouquinho. Erramos muitos passes, né? E tivemos a bola do jogo para a gente conseguir o objetivo que nós queríamos lá. Então, não foi a intenção só de fechar, né? Eu observei alguns jogadores um pouquinho mais desgastados. Se eu trago para o meio,
ele não vai ter o mesmo rendimento que estava tendo no canto. Então, por isso que é a entrada do Auremir. Troquei um volante, mantive o sistema e deixei os dois na frente, né, para não ficar mais exposto, porque o time do Grêmio joga há 3 anos junto, eles jogam bola, jogam bem, trabalham bem a bola, envolve, não é só nós, né? Isso aí, ao longo desses 3 anos, a gente viu aí várias equipes daí lá tomar 3, 4, 6. Então, era esse o cuidado que eu tinha que ter naquele momento, porque não é que você perdendo por 1 ou 2, é bem diferente de perder de 5, de 6. E a intenção nossa não era perder. A intenção nossa era induzir, provocar os erros para você ter o contra-ataque e beliscar uma vitória num contra-ataque. Então, nós tivemos algumas no primeiro tempo, né? Não fomos felizes, às vezes não tomamos uma decisão correta. E no segundo tempo tivemos uma situação no finalzinho. Foi essa a intenção. Adilson, na zaga você tem desfalque, no meio campo você tem desfalque, no ataque você tem todos os jogadores à disposição ali, né? O ataque do Ceará que não vem funcionando bem. Até nesse último jogo conseguiu fazer gol, mas foi o Fabinho, o volante, que fez o gol. Você tem o Lima de volta, o Leandro Carvalho, que não viajou, mas está à disposição. Tem o Pop também, que é a torcida quer ver em campo. Você está planejando fazer mudanças nesse ataque do Ceará? O que você pretende escalar ali para o time para poder finalmente voltar a fazer gols e conseguir a vitória? Eu tenho trabalho logo mais. Eu aguardo ainda o departamento médico, né, físico. Tenho treino hoje, amanhã, para a gente definir aquilo que a gente entenda que seja melhor para o jogo. Mas poderá, sim, ter algumas ou alguma mudança, sim. Poderá. Sobre aquela questão do Auremir, Adilson, eu vi daqui, né? Vi pela TV, Sim. E eles não repetiram todo o lance. Mas acho que foi o Auremir que tomou a bola para que o Juninho passasse para o Ricardinho ter a chance. Boa observação. Então, ele não era uma bola dividida, não. Ele foi lá interceptou. Boa observação. Interceptou. Passou para o Isso. Juninho. E ele entrou cumprindo uma função que eu não sei se o Pedro me daria para me colocar um atacante. Então, ele já estava sobrecarregado. Então, às vezes, a gente está ali dentro, eles passam, o professor está afogando, estou desgastado, vem um pouquinho. Né? O Fabinho, nesses últimos 2 jogos, fez corredor do lado direito. Então, estava vindo um pouquinho por dentro. Então, são coisas que a gente que está no dia a dia, a gente tenta fazer para ajudá-los. Essa é a nossa intenção. E, às vezes, quem está de fora não percebe. Então, a gente pede a compreensão, né, nesse momento. Ontem a torcida foi ao aeroporto, protestou. Sempre que o Ceará, nos últimos 20 anos, que é onde eu faço cobertura, então eu tenho mais entendimento. O Ceará conseguiu sair de momentos difíceis para momentos melhores, ele teve a cooperação da torcida, sobretudo nas arquibancadas, nos jogos, né? Que é ali que realmente a torcida faz valer a sua grande importância. O que você espera desse torcedor? O mesmo que protestou, o mesmo que está insatisfeito, mas no jogo, cooperando com a sua equipe para que ela consiga voltar a vencer. Eu espero aquilo que eu vi o ano passado deles. Aquela mobilização é o que eu espero deles, né? O verdadeiro torcedor do Ceará, aquele apaixonado, ele tem que ajudar, ele tem que participar, ele tem que incentivar. É função dele ajudar esse grupo. Eu vejo a dedicação, vejo a entrega, vejo o profissionalismo. Então, para que a gente reverta, todos nós precisamos estar juntos. Então, vamos dar as mãos, vamos ser amigos, né? E a gente precisa desse empurrão. Esse é o momento. Então, eu gostaria, eu sei que ele está um pouquinho magoado, um pouquinho chateado, a gente entende em função aí do número de jogos sem vencer, sem fazer gol, sem, enfim, de vir um pouquinho ali para baixo, numa zona de desconforto, mas que você pode sair no domingo. Então, ele já vivenciou isso ano passado. Eu espero que ele nos ajude novamente. Ou estrear neste domingo? Pode jogar. Ele está trabalhando, chegou há pouco tempo, eu já conheço lá do Joinville. Recentemente estava fazendo um grande campeonato no Figueirense, sabe fazer gol, ou no lado, ou por dentro, pode jogar na direita, na esquerda, ou pode ser por dentro. Então, eu posso dar uma oportunidade para ele no próximo domingo, sim. Adilson, eu não quero me imiscuir na sua escalação, acho que não, isso é uma pode, coisa muito de treinador. tranquilo. Não, mas é porque a pergunta às vezes passa uma impressão errada, mas entenda que não é essa a situação. Eu imaginei,
um pouquinho de vivência que a gente tem no futebol, né? Não sou tão velho assim, mas tem um pouquinho de vivência. Eu imaginei, com a chegada do William Popp, que ele seria um jogador utilizado logo. Como surgiu a pergunta, eu vou entrar nela para a gente seguir. Sim. Porque tem aquela questão de que um cara que veio de uma outra equipe, embora a equipe dele também estivesse bastante pressionada, mas ele subiu um degrau, ele estava na Série B, numa zona de rebaixamento para C, ele sobe para um time de Série A. E um time que qualidade tem sim para manter-se na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, ele não está naquela mesma questão de pressão que os outros atletas. Eu imaginei que você utilizasse isso a favor da equipe já na primeira partida. Mas eu sei que tem outras questões. Ele tinha chegado há pouco tempo, essas questões todas. Eu queria entender de você por que o William ainda não fez a sua estreia na equipe do Ceará. Olha, você chega num clube na quinta-feira, você treina sexta, sábado, você vai para um jogo. Você tem que ser pontual nas mexidas, né? Pontual. E você tenta preservar um sistema. Né? Eu mudei pouco, deixei os dois, vamos para o jogo do Goiás, deixei os dois abertos e os dois por dentro para a gente ter 2 volantes e você ter 4 contra 3 no meio. Minha intenção. Não andou. O Goiás jogou melhor. Você muda, trabalha com os 3 no meio e você tem um volume muito melhor de jogo. Você dá uma outra dinâmica no jogo com os 3 no meio, deixando o Galhardo solto com o centroavante e o ponta esquerda. Goiás. Você faz um grande segundo tempo, você já vai para o jogo com a mesma formação do segundo tempo. Só que trabalhando de um jeito um pouquinho diferente, que o adversário tem um volume maior, jogadores com mais qualidade, e você tenta se preservar, fechar, deixar jogar para o lado. Então, assim, esse é o futebol que eu pratico e que eu vejo. Evidente que poderia entrar, né? Aí entra o Quixadá aqui bem, entra o Quixadá lá bem. São coisas que aí o treinador, eu conheço o William. Eu poderia simplesmente, William, entra ali, mas não é assim. A gente tem que ter um pouquinho de calma. Eu tenho, vamos lá, se eu mudo 3, 4 peças, já são 3, 4 que eu posso ter problema no aspecto físico. Não sei se vai suportar os 90 minutos. Então, é isso que, às vezes, as pessoas precisam entender. Né? Então, ele vai ter a sua oportunidade. Tem 14 jogos ainda, para ele demonstrar o que eu já conheço nele do dia a dia. Que eu trabalhei, foi meu atleta. Então, a gente precisa ter um pouquinho de calma, né, em relação a isso. Entendi. Tá certo? Adilson, Leandro Carvalho e o Wesley, eles devem ser relacionados novamente? E por que eles não viajaram? Por que eles não foram relacionados para o jogo do Grêmio? O Leandro é assim, vamos lá. Eu tenho um jogo com o Goiás, tinha 500 no banco, atacante. Eu vou para um jogo em Porto Alegre, que eu tenho uma proposta diferente, não preciso levar os 500 atacantes. Eu levei o Aurenir, eu levei o Cristóvão, eu tinha que ter uma marcação, né, uma recomposição, uma compactação. Enfim, a gente tem que vivenciar jogo a jogo. Para lá, eu levei 20. Aqui em casa é 23. O Leandro teve uma dor, não sei se é no adutor, ele ficou 2 dias ali tratando. O Lima estava suspenso. O Wesley eu achei que eu levaria o Bachola. Enfim, aí é o treinador. Então, não é nada contra o atleta. O importante é eles estarem preparados, se dedicarem no dia a dia, que no momento que for solicitado, eles precisam dar a resposta dentro de campo. Né? E determinados jogos, às vezes a resposta não é boa, a gente tem que trocar. É o que aconteceu no primeiro tempo contra o Goiás. Nós mexemos e melhoramos. O segundo tempo, o primeiro tempo, o Grêmio teve quase 80% de posse de bola. No segundo tempo, nós diminuímos. É isso que as pessoas precisam entender. Né? Eu trabalho assim. Adilson, você falou de 14 jogos que estão restando, Sim. e são 14 jogos mesmo? Sim. São 8 em casa, né? Sim. 7 com o mando do Ceará Mas o e o clássico, né? sim, que é a O sequência clássico. dos 3. Eu falo os 8 jogos em casa porque o Ceará ganhando os 8 jogos em casa, ele até vai ter uma vaga na Sul-Americana pela pontuação que vai fazer, né? Eu queria que você... Eu estou te falando isso porque a força dessa torcida é tão enorme, eu acho que Eu conheço, você conhece, eu conheço. Enfrentei, pô. E por isso que eu queria que você falasse um pouco para que o torcedor
continuasse acreditando, né? Porque o torcedor está meio na bronca, chateado, mas um pedido teu do técnico do Ceará para que o torcedor vá ao estádio, incentive o time, seria uma boa para até ajudar esses jogadores que não podem ficar cabisbaixos. Quando o jogador de futebol perde a confiança, no meu entendimento, aí fica difícil retomar uma situação de vitória ou de conseguir conquistas no campeonato. Eu, como treinador, eu tenho esse papel. Eu chegando agora, eu vivenciei isso contra, né? Então, eu peço que o torcedor nos ajude, que nos incentive. Ele foi importante no jogo contra o Goiás. Você vê, eu tenho esse discernimento de entender quem está mais tempo aqui. E eles vivenciam isso. Então, nós precisamos do apoio deles. Então, eu preciso que o torcedor abrace esse grupo, que é com esse grupo que nós vamos conseguir o objetivo. Como você bem relatou, 8 em casa. Ninguém está dizendo que vai ganhar as 8. Vamos domingo. Começar domingo, já segunda-feira a gente já tem um dia melhor. Né? Depois tem 2 pedreiras, né? 2 pedreiras, então fora. Então, momento de, não é momento de pressão, de muita cobrança, porque às vezes pode inibir, pode ser pior. Então, eu já tive experiência nisso, como atleta e como treinador, eu estou falando com propriedade. É importante o atleta se sentir apoiado. Então, é um momento que eu gostaria desse apoio. Obrigado, professor. Deu? TV Artilheiro.